O que me chama a atenção na tua trajetória, Renato, você vem de uma denominação conservadora, mas você abraçou e abraça, é um dos nomes que se fala do movimento um tanto mais contemporâneo dentro dessa denominação. Então, você começou a plantar igrejas, começou a plantar comunidades de fé em lugares distintos. Eu acho que foi aí que a gente se conheceu de verdade. Mas você tem uma linha que foge um pouco de um conservadorismo de costumes, de tradições, mas ao mesmo tempo sem cometer deslizes doutrinários. Veio por acidente, veio por caso pensado. Né? Eu me formei no Seminário Presbiteriano do Sul, comecei a pastorear uma igreja que era a Igreja Presbiteriana Ebenezer, que foi a mãe da comunidade presbiteriana Chácara Primavera, que foi plantada pelo pastor Ricardo Agreste. Então eu tive contato com a igreja nascente já nos 2 primeiros anos, como parte da equipe pastoral. Mas no 3º ano eu fui convidado para participar efetivamente da conclusão ali da plantação da Chácara Primavera, e eu tive a oportunidade de aprender ali com os erros e com os acertos do Ricardo, que estava fazendo um trabalho muito legal, muito bonito. E o desafio era, na sequência, sair para plantar uma outra igreja. Aí surgiu a possibilidade de Vinhedo. A gente começou a conversar com pessoas da região, acabamos nos encontrando com o Valtinho, que hoje é seu parente. Né? Com o sogro ou com o padre. E dentro da casa do Valtinho e da Gláucia começou uma comunidade. A gente era muito novo, né? Eu e a Cibele, completamente inexperientes, assim, para não dizer irresponsáveis nos movimentos da gente, mas muito apaixonados. Eu lembro que quando a gente foi para Vinhedo, cara, eu troquei o meu título de eleitor, eu troquei a placa do meu carro. Eu fui para aquela cidade com o desejo de passar o restante da minha vida. Esse era o compromisso do meu coração. Mas esse não era o plano de Deus. Por força de uma situação que aconteceu com a Cibele, um problema de saúde, a gente precisou sair dali. Mas o desejo era de realmente começar uma igreja que dialogasse com a cultura daquela cidade. E, curiosamente, o grupo que a gente chama de público-alvo era muito semelhante ao que era alcançado pela Chácara Primavera em Campinas, o que fez com que, em grande parte, o tipo de discurso, o tipo de comunicação, de estrutura, acabasse sendo parecido. Mas agora, esse negócio de ser relacionado como pastor de uma igreja que fez uma opção contemporânea é algo com o qual eu tenho um pouquinho de dificuldade. Eu vou te explicar por quê. Porque, na verdade, o que está por trás dessa opção é uma eclesiologia. É uma maneira de compreender a natureza da igreja que nos diferencia, sim, de outras igrejas que possuem eclesiologias diferentes. Uma eclesiologia missional, ela não é enraizada tão somente na palavra e na tradição, mas na palavra e no contexto no qual a gente vai fazer o trabalho onde a gente está sendo chamado por Deus para fazer. Ou seja, muda o local, muda a cultura, mudam também os instrumentos, mudam também os meios. Cada igreja local, na nossa maneira de compreender, tem uma digital. De tal forma que, se eu fosse, por exemplo, plantar uma igreja em Copacabana, no Rio de Janeiro, com a mesma eclesiologia missional, talvez a igreja que eu plantasse ali fosse uma igreja bastante conservadora, muito parecida com muitas igrejas tradicionais. Ué, mas por quê? Rio de Janeiro, Copacabana? Copacabana talvez seja o bairro mais idoso do nosso país, né? Então, olhando para o público-alvo, a gente define uma maneira de ser, uma maneira de existir que viabiliza a transmissão do Evangelho de Jesus. Se é preciso ser mais conservador, que seja. Se é preciso ser e usar uma música um pouco diferente, num local diferente, que seja, porque o importante é o Evangelho. Eu lembro de um dia também que eu recebi um convite, Carlos, de um pastor de São Paulo, que disse assim para mim, vem pregar aqui na nossa igreja domingo de manhã, tá? Eu olhei na agenda, tinha condições, falei, eu vou, conte comigo. No final da conversa eu perguntei assim, qual vai ser o costume de vocês nessa ocasião? Ele respondeu assim,
Não, Renato, fique tranquilo, porque eu sei que você não gosta de terno e gravata. Eu falei, irmão, é o seguinte, eu acho que você não está entendendo. Você não está entendendo as minhas opções. A maneira como eu me visto na igreja onde eu pastoreio hoje não tem a ver com o meu gosto pessoal. Ela tem a ver com uma opção missiológica. Se eu fui chamado para trabalhar onde eu estou hoje, eu me visto de tal maneira a ser acolhido por essa cultura. Agora, se eu fui chamado para pregar na sua igreja, a pergunta que eu faço é: qual a roupa que vocês normalmente usam para que eu seja ouvido por vocês? O meu gosto pessoal, Carlos, morreu na cruz do Calvário.